Hoje é 21 de agosto de 2019, são quase 11 horas da manhã. Faz frio, é preciso que nós não nos esqueçamos de que amanhã, 22, no Shopping Iguatemi, Livraria da Vila, a partir das 18h30, Roberto Delmanto Júnior lança sua obra, que é épica, porque está a prepará-la há muitos e muitos anos, e o Brasil precisava de um processualista penal da estirpe de Roberto Júnior para enfrentar as anomalias que nós estamos atravessando. Então, amanhã nós vamos dar um abraço em Roberto Delmanto Júnior no recinto do Shopping Iguatemi, às 18h30, na Livraria da Vila. Inaugurando a crônica de hoje, este antigo escrivinhador acaba de ler a Folha: homem sequestra ônibus com 39 a bordo no Rio e é morto pela polícia. O homem tinha 20 anos e era depressivo ou deprimido. Em outros termos, um tresloucado. Parece que a morte do sequestrador só se deu quando se chegou à conclusão de que seria impossível resolver de outra maneira. Há um texto aqui da Folha, no Cotidiano, em que se afirma que o sequestrador jogou um casaco em direção aos policiais e fez um aceno. Foi quando a polícia, sob instrução do comandante do BOPE, tenente-coronel Maurílio Nunes, decidiu atirar. Após 2 horas de negociação, psicólogos convocados ao local haviam concluído que o sequestrador tinha perfil psicótico e era instável. Psicótico é evidente que o moço era, e instável também. Um psicótico estável é uma anomalia rarissimamente encontrada nos perfis que a medicina legal, tocante aos capítulos sobre psiquiatria, exibe. Mais adiante, quando a negociação real cessa, a negociação passa a ser tática. O disparo, no momento em que o sequestrador tentava voltar ao veículo, veio de um franco-atirador da PM, cuja identidade foi omitida por razão de segurança. É evidente que o chamado sniper deve ficar com aquela medalha sob a camisa o resto da vida, porque é um homicida praticando a morte em nome da lei. Deve, talvez, ser condecorado em segredo, como se fazia lá nos Estados Unidos da América do Norte. Pouca gente presente. E a medalha é enfurnada novamente na caixa e fica no fundo do guarda-roupa. O que impressiona este escriba é que, segundo funcionários do Instituto Médico Legal relataram mais tarde, foram 6 perfurações, 2 no tórax, uma no antebraço direito, uma na perna esquerda, outra no braço esquerdo. O local da 6ª não foi informado, ou seja, o atirador, em nome da lei,
teria disparado 6 projéteis. Isso lembra a este cronista, para encerrar este pedacinho de crônica, que precisa ser rápido, porque já são quase 11 horas. Isto lembra o escriba como se fazia, segundo se diz, nos pelotões de fuzilamento. Eram vários componentes, todos menos um, com o fuzil contendo pólvora seca, ou seja, cápsulas sem pontas. Então, todos menos um pensavam estar disparando. E somente um deles tinha, na verdade, um projétil devidamente municiado. Então, nenhum dos atiradores tinha condição de dizer se ele fora, na verdade, o autor da morte do executado. Aqui foram no mínimo 6 disparos perfurantes, todos eles atingindo o executado em diversas partes do corpo, na perna, 2 no tórax, uma no antebraço direito, outro disparo feito no braço esquerdo. 6. Um atirador só, evidentemente com uma arma daquelas a disparar vários tiros em sequência. Fuzil de grande precisão, óbvio, com mira telescópica, aquelas coisas que nós costumamos ver nos filmes. Mas só a perícia médico-legal há de dizer se aqueles 6 ou 5 tiros foram disparados por um policial só. É possível, inclusive, que vários tivessem feito disparos ao mesmo tempo. Todos sabendo, é claro, que seus fuzis estavam carregados. É o oposto daquilo que se dá com um pelotão de fuzilamento. Mas qual deles consciente de que o disparo feito por ele teria sido o mortal? Na verdade, com esta relação de causalidade ou com causa, vários disparos, uns não mortais, o outro, ou 2 disparos no tórax, 2 disparos mortais, 3 ou 4 não, mas concorrendo, obviamente, para a morte do executado. Isto é importante e não é. Se foi um só atirador, vai carregar para a velhice o peso daquele homicídio feito em nome do xerife. Se houve mais que um disparador, já vai ser difícil saber quem disparou os 2 tiros fatais, que serviria tal consequência positiva de orgulho ou de receio ou de tristeza daquele policial autor do disparo fatal. Se quando
outros concorreram para a morte, já se divide a responsabilidade. É melhor não se saber exatamente quem matou do que todos terem certeza de que foram 5 ou 6 homicidas. Só os fatos devidamente apurados dirão quem matou quem. Porque, evidentemente, as balas, os projéteis têm o certificado de autenticidade. Basta um microscópio razoavelmente potente na polícia científica ou no Instituto Médico Legal para se saber quem disparou o tiro fatal, sendo aplaudido pelo governador do Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro aplaudiu o homicídio, porque foi um final feliz para um começo dramático, ou um final menos infeliz para um começo que se apresentava perigosamente destruidor de muitas vítimas humanas. Homem sequestra ônibus. Não. Um rapaz doido, deslocado, com 20 anos, sequestra ônibus com 39 a bordo do Rio. E é morto quando voltava para dentro do ônibus. Não se fala aqui, não se diz aqui, por onde os tiros transfixaram o corpo do sequestrador, ou seja, no tórax, à frente, ou nas costas. Valdir Troncoso Pérez fazia diferença grande entre disparo nas costas e disparo pelas costas. Ou o sequestrador morreu quando voltava, ou morreu quando enfrentava. Isso é alguma coisa que, no fim das contas, há de ser perdida na nebulosidade do futuro, porque nem mesmo a polícia, no inquérito policial que vai haver, porque afinal de contas alguém morreu, nem mesmo a polícia há de estar muito interessada em saber como a criatura morreu. Basta saber-se que a morte se deu em nome da lei, ou seja, em nome do Pai. É um filme respeitante a isto. De qualquer maneira, este há de ser um homicídio legítimo, perdido entre os 800 e poucos praticados pela polícia no Rio de Janeiro nos últimos tempos. Um legítimo, 800 e poucos ilegítimos. O legítimo vantajosamente supera aqueles que são praticados e são mandados à cova, alguém ou alguns que sequer conseguiriam explicar o que aconteceu. Em segundo turno, e para não se dizer que a Folha está sendo prestigiada somente, o cronista teve possibilidade de ler um artigo muito denso do desembargador Fábio Prieto, desembargador federal, presidente, ex-presidente do Tribunal Regional Federal 3, já foi advogado, já foi promotor de justiça de entrância especial e, com imensa alegria para este antigo escriba,
de Direito Processual Penal e Direito Penal, já foi aluno deste escrivinhador lá em Priscas Eras, na hoje vetusta Universidade Católica de Santos, que, aliás, é uma universidade que fez vários desembargadores, vários procuradores de justiça e fez um presidente do Supremo Tribunal Federal. Este escrivinhador parou de lecionar há muitos e muitos anos, a partir de um dia em que a despedida de uma aula afirmou ou declamou um verso que dizia mais ou menos assim: sou homem disciplinado, escriba em repartição, acredito na bondade dos homens, acredito também na eficácia da pena de morte, acordo cedo, não fumo, não jogo, não bebo, não me dou as fêmeas, que sou eu, pá, não sou nada, pô. O escriba terminava a aula declamando esse verso e afirmando que era de Luís de Camões. Os meninos bateram palma entusiasmados, não se sabendo se acreditavam ou não que Luís de Camões, além de ser um tresloucado gênio, também não se desse as fêmeas. Foi a última aula que este ex-professor de processo penal, titular inclusive naquela universidade antiga, foi a última aula que este antigo professor de Direito Processual Penal deu na hoje antiga e respeitadíssima Universidade Católica de Santos. Dito isto, os parabéns deste escriba ao desembargador Fábio Prieto. Não há tempo nem expediente no dia que já vai a crescer a caminho da tarde, não há tempo para que se analise este artigo de Fábio Prieto. Sabe-se que o desembargador é corajoso e diz as coisas. O que se pode dizer a respeito deste artigo expediente inconstitucional é que é denso, pesado e critica a forma pela qual se tem feito a escolha de Procurador-Geral da República nesta nossa nação tão dramaticamente desenvolvida no sentido de perda da estabilidade em razão da presidência que nós temos. Dito isto, vamos trabalhar e la nave va.